A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, nosso curso à distância. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de síntese do Novo Testamento. Na aula de hoje, a aula 7, a gente vai ter uma introdução às cartas paulinas. A gente vai entender como é que funcionava as autorias das cartas dos tempos bíblicos dos apóstolos e também um pouco do perfil do apóstolo Paulo e do seu método e da sua escrita. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de ativar o sininho para você estar recebendo sempre as notificações de nossas aulas. Lembrando que o Novo Testamento, como a gente já vem estudando, ele é composto por 27 livros. Esse é o nosso cânon sagrado, pelo menos é o que a gente defende, a nossa teologia protestante e também reformada, que ela é composta por esses 27 livros. E a gente vai perceber que dentro desse contexto vai existir os evangelhos, o livro histórico que a gente estudou no primeiro módulo, e agora, dando abertura ao segundo módulo, a gente vai estudar sobre as cartas paulinas. E muitas dessas cartas vai seguir um padrão. E a gente vai perceber se existe uma diferença entre cartas e epístolas. Existe alguma diferença? No decorrer da aula a gente vai estar apresentando isso para vocês. Lembrando mais uma vez que o Novo Testamento ele foi escrito e organizado de maneira lógica e não cronológica, tá bom? Nos evangelhos a gente pôde aprender um registro sobre a biografia, o ministério e a vida do Senhor Jesus Cristo. No livro histórico de Atos dos Apóstolos, a gente pôde observar um registro do avanço do evangelho, como foi que esse evangelho vai se expandir durante todo o globo terra até os confins da terra. Quando a gente chega nas epístolas ou cartas, a gente vai ter um registro do desenvolvimento da doutrina do cristianismo, pois a gente vai observar alguns assuntos, alguns temas que são, vamos dizer assim, de suma importância para o cristianismo, pois a gente vai ter algumas bases da doutrina do evangelho, bom? E é nesse módulo a gente vai, vamos dizer assim, frisar muito, está muito trabalhando sobre as epístolas do apóstolo Paulo, tá bom? Nós temos aqui uma palavra-chave que a gente vai observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente pode aprender na aula sobre Atos dos Apóstolos, sobre essa incumbência que o Senhor Jesus deixou. E a gente vai observar que quando Saulo de Tarso se converte, né, que a gente tem agora o apóstolo Paulo, que a gente vai observar esse avanço da igreja. Paulo ele tinha uma estratégia de abrir o trabalho, né, evangelístico, pregava, se abria o trabalho, depois ele ia para outros lugares. E o apóstolo Paulo ele tinha como, vamos dizer assim, método de estar sempre tendo contato com essas pessoas, era através de cartas. Por quê? Era fundado esses trabalhos. Paulo ele não pastoreava, Paulo ele era um fundador, né? Ele era um desbravador do evangelho, estava sempre abrindo esses trabalhos e deixava sempre um obreiro de confiança lá, tomando conta da igreja. E Paulo era sabedor de algumas dificuldades, de alguns problemas, de algumas coisas que aconteciam dentro dessas igrejas.
por exemplo, Coríntios, Colossenses, em Gálatas. E o apóstolo Paulo escrevia essas epístolas justamente para tratar esses problemas e também orientar os irmãos acerca de outros assuntos. Então, perceba que através desse testemunho é que essas cartas começam a circular, justamente pelo avanço do Evangelho e por colocar em prática o que o Senhor Jesus disse, que depois que recebesse o Espírito Santo, descesse sobre ele, que tivesse esse revestimento de poder, eles iam ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então tá muitas coisas ligadas para que a gente possa observar. Então, o que é que nós temos aqui? Ao leitor casual do Novo Testamento, parecia que os evangelhos foram escritos primeiro. Se a gente for olhar de uma forma, quando a gente pega a Bíblia física para observar, primeiro vem os evangelhos. Então, muitos acabam entendendo ou pensando que primeiro vem os evangelhos, tá bom? Mas isso simplesmente parecia lógico, já que o movimento cristão se iniciou com a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas na realidade, contudo, os evangelhos foram escritos alguns anos depois, que é a mais antiga literatura do movimento cristão, que a gente pode observar são as epístolas. Pelo menos a de Tiago foi o primeiro a ser escrito, o primeiro livro, né? A primeira epístola a ser escrita foi a de Tiago. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, pode-se observar que 21 e talvez 24 pode ser chamado de epístolas ou cartas. Os títulos de 21 indicam a carta de alguém para alguém. Por exemplo, Epístola de Paulo aos Romanos, né? A Epístola de Tiago para um povo que estava sendo perseguido, a Epístola aos Hebreus. Enquanto os evangelhos não têm esse direcionamento. Há quem diga que Lucas, o evangelho de Lucas, ele parece muito uma carta porque ele é direcionado a Teófilo, né? E Atos dos Apóstolos também. Mas são considerados, a gente percebendo de uma forma pedagógica, que Lucas faz parte dos evangelhos, pois a sua vamos dizer assim, a sua forma literária é falar do amor de Cristo, falar da vida de Cristo, do ministério de Cristo, e Atos do avanço. Então, não são considerados cartas ou até mesmo epístolas, embora sejam direcionadas a alguém. Já Apocalipse, também a gente percebe que é um estilo de carta, porque é direcionado às 7 igrejas que estavam na Ásia. Pois bem, professor, existe diferença entre carta e epístola? Vamos lá. De uma forma pedagógica e didática, podemos dizer que existe uma diferença entre carta e epístola. Mas, no geral, não. Carta e epístola são a mesma coisa. A epístola é uma carta. Não deixa de ser uma carta. Então, carta é carta e epístola também é uma carta. Agora, de uma forma pedagógica e de uma forma, podemos dizer assim, didática, muitos defendem que as cartas elas são direcionadas a uma pessoa, em encontro as epístolas direcionadas a um grupo de pessoas, ou a igreja estava estabelecida naquela região. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, é uma carta a Timóteo. Quando Paulo escreve a Tito, é uma carta. A Filemon é uma carta. Mas quando Paulo vai escrever aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, filipenses e tessalonicenses,
é considerado epístolas, porque está tratando de um grupo de pessoas e não direcionalmente a uma pessoa. Então, se fosse de uma forma pedagógica e didática, podemos dizer que existe sim uma diferença entre carta e epístola. Carta é direcionada a uma pessoa e epístola a um grupo de pessoas, tá bom? Então, essa seria uma diferença. Mas, entretanto, muitos defendem que carta e epístola são a mesma coisa, tá bom? Uma visão panorâmica para a gente entender aqui. Jesus, como os outros mestres famosos do mundo antigo, não deixou escritos. Por exemplo, Sócrates, vamos dizer que Confúcio, outros, o próprio Buda, né, que alguns vão dizer, a gente vai perceber os grandes filósofos, os grandes mestres que existiu, muitos deles não deixaram registro. E com Cristo não foi diferente. Quem vai dar continuidade ou quem vai escrever são os seus seguidores, tá bom? Então a gente percebe que a mais antiga literatura que o cristianismo tem, que foi escrita por homens, foram por seus seguidores. E a literatura mais antiga foi escrita como cartas a congregações específicas com problemas específicos. Essas cartas foram escritas desde a cerca de 45 depois de Cristo até o final do primeiro século, quando Tiago vai escrever sua primeira epístola e João vai terminar lá com o Apocalipse, ali no final do primeiro século. Então tudo foi escrito em cartas. O propósito de carta é ajudar o crescimento espiritual de pequenos grupos de cristãos espalhados pelo Império Romano. Cada carta teria sido levada por um irmão de confiança até seu destino, lida na Assembleia e depois guardada para uma futura referência e uso. Às vezes as cartas seriam compartilhadas com as igrejas irmãs, né, que estavam próximas uma da outra. A gente precisa ter aqui algo interessante a gente observar, é que no mundo antigo não existia o sistema dos correios, como a gente tem hoje. Então, muitas dessas cartas a gente vai observar no decorrer que é alguém da confiança que acaba levando. Ou até mesmo algumas pessoas pagavam a outras pessoas que ela estivesse viajando justamente a caminho daquele lugar, pagava aquela pessoa, dava uma ajuda de custo, para que aquela pessoa levasse aquela carta e chegasse até lá. É interessante a gente observar que nesse período o Império Romano tinha conseguido trazer uma paz mundial, as estradas estavam todas bem seguras e armadas, porque existiam os, vamos dizer assim, a guarda romana espalhada por toda a região. Existiam as legiões, né? Existiam os centuriões que comandavam, então estava sempre em cada aldeia, sempre em cada lugar existia um grupo ali de soldados protegendo as estradas e deixando que, vamos dizer, que o comércio e até mesmo a troca de informações pudesse ser livremente compartilhado e seguro. Então, Roma vai trazer, o Império Romano vai trazer esse benefício para a época, tá bom? E essas cartas, elas chegavam, muitas delas Paulo estava preso numa região, enviava essas cartas chegavam, era lida, né, durante aquele culto e ali depois muitas delas é até mesmo compartilhada com outras demais igrejas. Então a gente percebe aí essa visão panorâmica, como é que funcionava a entrega das cartas, quem é que levava, as estradas que estavam seguras. Então a gente começa a perceber qual era o método de composição. É comum há uns anos atrás, em alguns lugares
carentes, que existe alguém que saiba ler e escrever. E normalmente as pessoas que não sabem ler e escrever pedem para essa pessoa escrever uma carta para ele enviar para um amigo, para um familiar. E naquela época não era diferente, nem todo mundo sabia ler e escrever. Então existia um secretário profissional que entrou em proeminência, né, durante a época, né, do Império Romano. E esse secretário profissional, né, ele tinha seus interesses de comunicações pessoais e comerciais. Então, os comerciantes trocavam as informações, existiam também comunicações pessoais. Então, quem fazia, quem escrevia toda essa carta era esse secretário profissional, que era chamado de amanuense, tá bom? Então, as famílias que tinham uma condições boas pagavam algum secretário particular ou um escravo bem instruído, que eles mesmos instruíam e ensinavam para estar escrevendo as cartas. Mas normalmente essas cartas eram escritas justamente por esse profissional, esse secretário profissional, ou até mesmo por um escriba. A gente vai perceber que a religião judaica se tinha os fariseus e saduceus e tinha também os escribas que escreviam, né, justamente a palavra de Deus. Então, se tinha esse grupo de pessoas que escreviam, tá bom? E era conhecido no período do Império Romano como amanuense, essas pessoas que escreviam as cartas. E algumas delas o próprio Paulo e outros autores vai ditar e essa pessoa vai escrever. Por exemplo, há quem diga que o Apocalipse, João estava já idoso e ele vai ditar e alguns pais da igreja vai dizer que Policarpo, outros vão dizer que era outro que escrevia, enquanto João ditava toda a visão que ele teve. Então, era comum naquele período ter esse secretário profissional, ou esse escriba, ou até mesmo que a gente podemos chamar de amanuense, tá bom? O método de composição, o remetente então colocaria sua assinatura e encarregava um mensageiro, e através de quem a carta seria enviada, né, esse mensageiro fosse um amigo de confiança. E a gente pode perceber isso em Colossenses, em Efésios também. Eu queria ler aqui com vocês, Efésios capítulo 6 e versículo 21 e o 22, a gente pode perceber isso. Ora, para que vós também possais saber como estou e o que eu estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo, a qual vos envio para este mesmo fim, para que sabeis do nosso estado e ele vos conforte o coração. Então, perceba que normalmente quem vai levar essa informação que estava na carta e outras informações que eram oral, era alguém de muita confiança, tá bom? E o Tíquico era alguém que Paulo confiava. E vai ter outras palavras também, outros textos afirmando isso, tá bom? O papel era de papiro, tá bom? Numa forma enrolada. O amanuense escrevia no rolo de papiro e cortaria em número de páginas necessária. As cartas de uma página seriam então enroladas, dobradas, e depois amarradas e seladas com ceras, tá bom? A gente vai observar que algumas dessas cartas eram em papiro e algumas que foram achadas em algumas cavernas durante o Mar Morto, por ali, naquela região, estava escrita em peles de animais. E aí a sua durabilidade era muito maior, tá bom? Pelo menos eu acho que vai ser o Apocalipse, alguns trechos do Apocalipse e do Evangelho de João, parece que alguns deles foram encontrados em pedaços de
peles de animais, tá bom? Que foram escritos. Então, essa é uma visão panorâmica do seu método de composição. Existia também um método da escrita, tá bom? Essa carta azul começaria assim, com o nome do remetente, o título que identificaria o receptor, cujo nome também apareceria na saudação introdutória. Então sugeriam a saudação normal, de alegria ou graça. Os judeus normalmente usavam shalom, né? A questão paz. A gente vai observar que o Paulo, ele mantém essa característica, tá bom? Uma oração de graças, petição pelo receptor e todo o conteúdo que era feito, né? Tinha as saudações finais e uma bênção apostólica. Se nós percebermos o final de cada epístola, o início vai dizer eu, Paulo, apóstolo, servo. Tinha essa, Paulo se identificando, tinha essa saudação inicial, tinha graças dou pelos irmãos, pela forma que tem, existia essa oração, né? Esse agradecimento, existia o conteúdo da carta e uma despedida, que normalmente Paulo dizia que a graça é a graça de Deus e o amor do Pai, amém. Se tinha um final, sendo que em 2 Coríntios, Paulo vai deixar ali uma base do que era o que a gente chamamos hoje de bênção apostólica. Então, o que acontece? A bênção apostólica, ela vai se tornar uma doutrina, né, um costume usado na igreja, na liturgia de culto. Por quê? Como nos cultos era lido a carta de Paulo e no final sempre Paulo agraciava, abençoava os seus leitores, então em 2 Coríntios a gente vai observar 13 e o 13, ele vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, com todos vós. Então o que a gente percebe? Paulo sempre vai terminar abençoando os seus leitores. E como dentro do culto era lido essas cartas, então se tinha a saudação inicial, graça e paz, a paz de Cristo, que isso até hoje é comum entre nós, né, cristãos, saudar um ao outro. Tinha a oração, tinha a despedida, os agradecimentos, mas a gente vai perceber que um elemento vai ser incluso nessa carta, nesse padrão, que é justamente essa bênção, né, que é chamada hoje de bênção apostólica. Então, Paulo ele vai ter essa característica na epístola e nas cartas paulinas, tá bom? A importância de Paulo. Paulo vai ser, sem dúvida nenhuma, muito influente. Dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 foram escritos por Paulo. Então a gente percebe aqui, né, praticamente a metade dos livros escritos por um autor. Então a gente consegue perceber aqui a influência sobre o movimento cristão e da igreja primitiva do apóstolo Paulo, tá bom? Então, o caráter de Paulo, a visão, a cosmovisão paulina, a teologia paulina, ela é muito influente no cristianismo primitivo e até os nossos dias, tá bom? É tanto que as nossas doutrinas, praticamente, que a gente tem, são todas extraídas das cartas do apóstolo Paulo. Eleição, predestinação, reconciliação, justificação, salvação, tudo a gente vai ver o apóstolo Paulo tratando desses assuntos. Arrebatamento. Então, de fato, o apóstolo Paulo ele foi muito doutrinador. Suas cartas e epístolas são muito doutrinárias e tem muita influência para os nossos dias, tá bom? Uma cronologia
de quem era Paulo, é interessante a gente observar, porque conhecendo um pouco sobre a vida de Paulo, a gente vai ter uma noção do, do seu pensamento, tá bom? O Paulo, ele tinha, ele era judeu, tá bom? Era da tribo de Benjamim, fariseu, era cidadão romano, tá bom? Vivia numa região metropolitana de Tarso, tá bom? É, Para quem não sabe, Tarso, depois, vamos dizer assim, daí, era uma das cidades mais importantes que existia na época. Então, Paulo, ele vai ter lá algumas influências doutrinárias judaicas, que Paulo vai entender bem essa cultura greco-romana e ele vai conseguir aplicar muito bem em suas epístolas, tá bom? O apóstolo Paulo, ele gerado no ambiente não só judaico, cristão, judaico, greco-romano, mas também acadêmico, se tratando de uma cultura mundial. Paulo falava, pelo menos muitos dizem que ele era poliglota, falava mais de 5 idiomas. Então Paulo, ele tem uma preparação muito grande, tá bom? Então Paulo, ele tinha uma educação, ele teve foi muito abençoado os seus estudos. Então por isso é que Paulo vai ser tão influente na escrita. De fato, a gente percebe que os escritos de Paulo têm muita, vamos dizer assim, um padrão um pouco elevado. E é tanto que o apóstolo Pedro vai dizer isso. O Paulo, ele escreve algo que mesmo, às vezes é difícil de nós entendermos. Então o próprio colégio apostólico vai compreender e reconhecer o intelectualismo, o nível avançado do apóstolo Paulo, tá bom? E que de fato alguns trechos de suas epístolas é difícil de se entender mesmo, devido ao nível que às vezes ele sobe mesmo, tá bom? Então o Paulo, ele tem toda a sua cidadania, toda essa sua preparação, toda essa sua educação, e por isso ele vai ser tão influente, tá bom? É interessante a gente observar aqui um pouco da sua cronologia. Nós temos aqui o nascimento dele. Ele vai nascer ali no período justamente depois de Cristo. Temos sua convenção entre 33 e 34 depois de Cristo. Sua visita a Jerusalém pela época da fome, né? Entre 46 e 48, sua primeira viagem missionária. 49 a gente já vai ter uma conferência de Jerusalém, né? Após a sua conversão. 49 a 52, sua segunda viagem missionária. Entre 52 e 56, sua terceira viagem missionária. Entre 56 e 57, a prisão em Jerusalém. 2 anos na prisão em Cesareia. 57 e 58, sua viagem a Roma. Entre 58 e 60, primeiro aprisionamento em Roma. 60 a 64, sua viagem à Espanha, Creta, Macedônia e Acaia. Entre 64 e 65, sua prisão, seu aprisionamento e também a sua morte ali em Roma. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele vai ter aí mais ou menos aí 30 anos de ministério. Paulo vai ter aí 30 anos se dedicando ao seu ministério. Tá bom? Se a gente for pegar de 33 a 65 aí, dá mais ou menos entre 30 a 32 anos. Mas 30 anos de seu ministério, assim com mais exatidão a gente pode falar. Então Paulo, ele vai ter sim essa influência. São 30 anos abrindo trabalhos, ensinando e também escrevendo. Então Paulo, sem dúvida, ele vai ser o escritor com maior ênfase e influência no Novo Testamento, tá bom? E a gente vai perceber isso, que até o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, alguns teólogos e historiadores vão afirmar que tem uma influência do Paulo. Paulo era muito bem preparado, que a gente pode observar,
conhecia bem o grego, o método da retórica. Paulo, ele amava os seus, vamos dizer assim, os seus seguidores, os seus obreiros que ele ganhava, tinha uma preocupação muito grande, principalmente com o Timóteo. A gente vai perceber, ele vai chamar o próprio Timóteo de filho, tá bom? Então a gente percebe que Paulo, embora fosse muito sério e rígido, dinâmico, ao ponto de pedir que o João Marcos não viajasse com ele, vai se discutir, a gente já aprendeu sobre isso, mas ele vai adotar o Timóteo, vai pegar o Silas, vai ver esse homem muito amoroso. Então Paulo, ele era um homem sério com a obra, mas também amava e se sacrificava muito. Ele aos Coríntios mesmo vai dizer: eu me sacrifico, né? Eu me gasto e me deixo gastar pela obra. Então o Paulo, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo tem esse perfil. A gente vai encerrar essa introdução com o epistolário paulino. O que é isso, professor? É o grupo de cartas do apóstolo Paulo. Como é que a gente pode definir de forma pedagógica? O que é que a gente tem aqui? Nós temos as cartas maiores, que é considerada Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Tessalonicenses. É escolhido dentro de uma área, vamos dizer assim, acadêmica, seminarista e teológica. A gente chama das cartas maiores de Paulo, tá bom? Temos as cartas de prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Aqui são as cartas do Paulo quando ele estava preso. Nós temos as cartas pastorais também, que é 1 e 2 Timóteo e Tito. Então a gente pode observar aqui que essas cartas pastorais têm um estilo, tem um objetivo. As cartas de prisão têm um outro objetivo e as cartas maiores também têm um outro objetivo. Mas se a gente observar, essa é uma forma pedagógica que a gente possa entender. Existem as cartas proto-paulinas. O que significa isso? Que seguramente são autênticas, que era de Paulo, que é da autoria do apóstolo Paulo e que são aceitas por todos os estudiosos. Mas aqui, essas protos são cartas que alguns vão dizer que não foi escrita pelo Paulo. Ela é do Paulo, mas ela não foi escrita à mão por Paulo. Tá bom? E alguns vão dizer que Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses e Filemon. Essas cartas não foram escritas à mão por Paulo. É do apóstolo Paulo, mas não foi escrita por ele. Tá bom? Então, são consideradas cartas proto-paulinas. Tá bom? Então, a gente pode observar, Paulo vai escrever essas cartas, né? Um grande carisma de Paulo em ser missionário. Ele funda as florescentes comunidades cristãs no mundo helenístico. Ele vai usar essa parte helenística, quer dizer, do grego, esse tipo de formação de escrever carta, tá bom? Ele se preocupava, assim, com a vida dos seus obreiros, dos seus líderes e também com a igreja. E, sem dúvida, se torna o maior escritor do Novo Testamento. Então, assim a gente encerra essa aula introdutória sobre as cartas paulinas, essa introdução. Lembrando que, de uma forma teológica, podemos dizer que não existe diferença entre cartas e epístolas, mas de uma forma didática e pedagógica, a gente diz que existe sim uma diferença. As cartas, elas são direcionadas a uma pessoa, e as epístolas, elas são direcionadas a um grupo de pessoas, tá bom? Então, a gente encerra essa introdução e desejo a todos um bom estudo.